Espionagem psíquica. Em março de 1978, um piloto soviético, quando sobrevoava a África, perdeu o controle do seu avião. O aparelho, um bombardeiro ultra-secreto de tipo Tupolev 22, despenhou-se algures nas florestas do Zaire. A CIA quis encontrar o avião antes dos russos para que os Estados Unidos pudessem conhecer a sua tecnologia secreta. Quando os satélites espiões e os agentes operacionais falharam, a agência recorreu a uma unidade governamental altamente secreta de espiões psíquicos para ver se eles eram capazes de localizar a aeronave desaparecida. A ideia de utilizar meios paranormais em espionagem não foi aceita de imediato. Tenho de confessar que na corrente maioritária da comunidade científica era quase unânime considerar-se isso um disparate. Em primeiro lugar, porque existem para aí muitas fraudes e charlatães. E depois, quando começámos a produzir alguns resultados, pensou-se que estávamos provavelmente a ser enganados ou que as experiências não eram de confiança. Mesmo assim, o governo dos Estados Unidos andara a treinar e a utilizar pessoas clarividentes como espiões desde os primeiros dias da Guerra Fria. No princípio dos anos 30, um psicólogo da Universidade de Duke inventou a expressão percepção extrasensorial, ou ESP. Hoje usa-se para isso uma expressão mais moderna, observação à distância. A observação à distância é a capacidade de visionar algo que está escondido dos 5 sentidos. O clarividente é capaz de ver o que se passa na sala ao lado ou até por todo o mundo. As observações mais exatas ocorrem quando as distrações estão reduzidas ao mínimo. Descobrimos que a melhor forma de obtermos uma observação à distância era ficarmos numa sala monocromática, sem qualquer objeto, pelo que lhe chamamos sala cinzenta. Era cinzenta, impermeabilizada acusticamente, com as luzes reguladas para uma determinada intensidade, mas não havia qualquer influência do ambiente que nos pudesse afetar. Com as distrações diminuídas, o observador à distância podia começar a receber impressões. A informação chegava sempre em elementos parciais muito repartidos. Podia incluir sons, sentimentos, sabores, cheiros. Geralmente, quando não conseguia entender grande coisa da informação, eu tentava esboçar partes dela e juntá-las de modo a formar algum tipo de imagem coerente. Estas imagens eram particularmente úteis para a comunidade americana dos serviços secretos devido às suas óbvias implicações com a espionagem. A CIA começou a interessar-se pelo que se afirmava conseguir com isso, porque, a ser verdade, podíamos ficar sentados numa sala e situar a nossa percepção em qualquer parte do planeta. E era óbvio que a CIA estaria muito interessada nisso. Em abril de 1953, Alan Dulles, o diretor da CIA do presidente Dwight Eisenhower, criou um programa secreto para desenvolver armas de guerra psicológica como o controle da mente e a hipnose. O interesse dos governos americanos pelos fenómenos psíquicos tem aparentemente início nos anos 50, num projeto que se chamava MK-Ultra. Nos primeiros anos do MK-Ultra, a espionagem psíquica foi principalmente de âmbito teórico. Mas em fevereiro de 1960, um estranho episódio internacional preparou o cenário para o uso generalizado de espiões psíquicos em ambos os lados da cortina de ferro. Esta revista científica francesa revelou os detalhes de uma experiência americana ultra secreta. O artigo afirmava que em julho de 1959, um clarividente situado em Friendship, Maryland, tinha enviado informações por via telepática para outro clarividente instalado no submarino nuclear americano, o USS Nautilus, que se encontrava a milhares de quilómetros de distância sob a calote gelada do Oceano Ártico. No seu quartel-general de Moscovo, a KGB agiu rapidamente. Assim que souberam das experiências do Nautilus, os soviéticos correram a expandir as suas próprias pesquisas sobre espionagem psíquica. Os soviéticos estavam verdadeiramente preocupados e receosos de que os americanos os ultrapassassem na área da investigação paranormal. Mas a KGB tinha um problema. O estudo do paranormal estava rigorosamente proibido pela doutrina comunista. Tiveram, portanto, de descobrir outras formas de rodear a política oficial. A KGB utilizaria qualquer meio que tivesse à disposição para convencer a chefia soviética de que se deveria continuar a investigar, ainda que isso implicasse mentir-lhe e enganá-la. De facto, a maioria dos historiadores está convencida de que as experiências do Nautilus nunca se realizaram e que talvez o próprio artigo possa ter sido uma burla intencional. Acredito agora que todo o incidente não passou de uma operação dos serviços secretos soviéticos brilhantemente congeminada para enganar o seu poder político, para que este lhes concedesse uma investigação sem preconceitos sobre os clarividentes, de forma a dispor no arsenal soviético dos conhecimentos obtidos através dessa pesquisa.
Dera-se início à competição psíquica. Quando a CIA soube da expansão soviética na investigação psíquica, procurou naturalmente aumentar os fundos para a guerra psíquica da América. Bem, é óbvio que durante o esforço da Guerra Fria nos preocupámos com o fosso do míssil, entre aspas, e com outros fossos. E assim, quando o pessoal da CIA viu que havia na União Soviética um grande esforço de percepção extrasensorial, um esforço científico, começaram a preocupar-se com o fosso psíquico, entre aspas. No auge da Guerra Fria, no fim dos anos 60, ocorreu uma série de acontecimentos bizarros neste fosso psíquico entre os Estados Unidos e a URSS. 3 embaixadores americanos colocados em Moscovo ficaram gravemente doentes e tiveram de ser mandados de regresso à América, onde mais tarde morreram de cancro. Até alguns membros da delegação que acompanhou Richard Nixon à capital russa em 1972 adoeceram subitamente. Surgiram relatórios dos serviços secretos que referiam que os soviéticos tinham estado a utilizar armas psíquicas para fazerem mal aos americanos. Os peritos creem agora que esses incidentes não tinham natureza exclusivamente psíquica. A embaixada americana em Moscovo estava a ser alvo de radiação por micro-ondas. E por essa razão, alguns funcionários americanos desenvolveram doenças e males, e alguns morreram quando regressaram à sua terra. Quer os soviéticos estivessem a atacar a embaixada americana em Moscovo, quer não, os relatórios dessas doenças foram apenas os acontecimentos mais recentes. Durante toda a década de 60, foram secretamente enviados para fora da União Soviética outras informações sobre o desenvolvimento da guerra psíquica. Essas histórias convenceram a CIA de que os russos estavam a alargar o fosso psíquico. A agência reagiu e, passado pouco tempo, incluía um especialista na matéria, californiano, na sua lista de pagamentos. Ele fazia investigação científica sobre o paranormal. A seguir, veremos como este cientista ajudou um espião clarividente a penetrar numa central nuclear soviética que ficava do outro lado do mundo e o fez sem sequer sair do seu laboratório. Em 1972, este subúrbio tranquilo, mesmo a sul de São Francisco, tornou-se o lugar de nascimento de uma das mais controversas operações secretas da CIA. Durante mais de 20 anos, foram recrutados civis e militares clarividentes de todo o país para se treinarem no SRI, Instituto de Investigação de Stanford, localizado em Palo Alto, na Califórnia. Era o centro mais importante dos Estados Unidos na investigação da espionagem psíquica. O SRI foi criado em 1946 e foi sempre tido como um predominante grupo de concepção de pensamento, suportado essencialmente pelos contratos militares. Mas em 1972 divergiu para áreas não convencionais quando um cientista de nome Harold Puthoff redigiu uma sugestão em que apontava para a investigação revolucionária sobre a física dos sistemas vivos. A proposta que eu redigira foi parar à secretária do importante clarividente de Nova Iorque chamado Ingo Swann. Ele viu-a e escreveu uma carta em que dizia: se está interessado na física dos sistemas vivos, então deveria estar a investigar clarividentes. Apesar do seu ceticismo, o Dr. Puthoff convidou Ingo Swann a ir ao SRI. E assim se iniciou uma colaboração que mudou a história da espionagem clandestina. O Sr. Ingo Swann é um artista, um ex-funcionário das Nações Unidas, serviu o exército na Coreia e é com justiça considerado um indivíduo cheio de talento. Mas, para além de todas estas suas áreas de especialização, é muito conhecido pela sua capacidade de percepção extrasensorial. O SRI desenvolveu uma bateria de testes para determinar se eram reais as pretensões de Swann de que possuía poderes de clarividência. Começámos por fazer aquilo de que todos se lembrariam de fazer, como seja esconder objetos em caixas e coisas em envelopes, pedindo depois ao observador à distância que dissesse o que estava escondido. Nessa altura, estávamos a trabalhar principalmente com Ingo Swann, e ele certo dia disse ao entrar: sabem, isto é trivial, se querem saber o que está dentro da caixa, abram-na. Quer dizer, eu consigo ver qualquer lugar do planeta. E claro que achámos que aquilo era completamente ridículo. Ridículo ou não, Swann era capaz de o fazer. Encorajado por estes resultados positivos, o Dr. Puthoff comunicou os primeiros dados obtidos aos seus colegas. Esse relatório foi parar a funcionários da CIA. Foi parar àquilo a que na CIA chamamos afetuosamente de mesa das aberrações. Os que lá trabalhavam olharam para aquilo e disseram: é disto mesmo que precisamos. Algumas semanas depois apareceram umas pessoas da CIA dizendo que tinham visto o relatório.
Andavam na altura preocupados porque tinham informação de que os soviéticos estavam a gastar imenso dinheiro a investigar aquilo que se conhecia como percepção extrasensorial. A CIA concedeu ao Instituto de Investigação de Stanford um pequeno contrato de $50.000 para uma experiência de 8 meses que demonstrasse que as capacidades psíquicas podiam ser utilizadas para a espionagem no mundo real. E foi então que entrou para o SRI um dos seus mais talentosos clarividentes. A dada altura do percurso, outro excelente observador à distância, chamado Pat Price, viu por acaso publicidade do nosso programa e telefonou para lá, comunicando o seu passado de comissário de polícia em Burbank, na Califórnia, e a sua participação na investigação dos locais de alguns crimes, onde tinha tido lampejos de intuição que resultaram bastante úteis. Um teste de observação à distância, feito em 1974, produziu resultados extraordinários. O alvo para que apontavam telepaticamente tanto Ingo Swann como Pat Price era a casa de fim de semana de um agente da CIA, uma quinta na Virgínia. Em vez disso, observaram psiquicamente algo totalmente inesperado. Price e Swann viram ambos umas estruturas ímpares semelhantes a abóbadas. Depois, Pat Price procurou mais e, numa extraordinária sessão de clarividência, viu o pessoal militar uniformizado e os nomes de várias pessoas que lá trabalhavam. Descreveram realmente uma paisagem rural, com uma fileira de montanhas arborizadas, mas depois ficaram fascinados por alguns edifícios, uma vedação guardada e umas instalações subterrâneas. Não era quinta nenhuma, mas as instalações de uma agência de segurança nacional ultra secreta, de que nem a CIA nem os cientistas do SRI estavam minimamente ao corrente. Entraram, em termos de observação à distância, nessas instalações e Pat Price pôde captar várias coisas muito interessantes. E o que foi mais extraordinário, Price pôde ver arquivos de fecheiros rotulados com nomes de códigos secretos. Essas palavras em código pertenciam todas ao jogo de bilhar americano. Bem, isso manteve-se como um mistério durante várias semanas, porque esperavam obter a descrição de uma quinta do sul da Virgínia. Como se supõe, quando a CIA investigou isto, descobriu que era verdade, que nessas instalações havia um ficheiro Q-Ball e que havia também um ficheiro Q-Stick, assim como havia um ficheiro 8-Ball e que se relacionavam todos com um projeto muito secreto. Os resultados eram tão precisos que a CIA ficou desconfiada de Price e de outros investigadores do SRI. Eles recusaram-se a acreditar que a percepção extrasensorial fosse tão rigorosa, por isso assumiram que houvera um tipo qualquer de fuga e sofremos, portanto, uma investigação a toda a regra. Ao não encontrar provas de traição, a agência decidiu que lhe interessava utilizar espiões psíquicos contra o principal inimigo da América na Guerra Fria, a União Soviética. Havia um problema estratégico muito importante com que a comunidade dos serviços secretos se debatia há anos, que estará a decorrer em Semipalatinsk, na União Soviética. Em 1949, estas instalações militares secretas foram o local onde se testou a primeira bomba atómica soviética. A partir de então, passou a ser alvo dos serviços secretos ocidentais. Seriam, na realidade, instalações secretas de investigação nuclear? Seriam um local de teste dos foguetes? Bem, foram encarregados de tratar deste problema muitos tipos de serviços secretos, dos quais um era o dos clarividentes. No verão de 1974, Price teve outra sessão excepcionalmente detalhada de observação à distância. Isolado numa sala especial do Instituto de Investigação de Stanford, foi capaz de alcançar telepaticamente o outro lado do mundo e desenhou muitas das características dessas instalações soviéticas. A CIA ficou impressionada quando os satélites espiões confirmaram a exatidão dos desenhos de Price. O SRI provara que a espionagem psíquica podia resultar. A informação reunida por essas duas observações à distância galvanizou a comunidade de espionagem, a ponto de compreender de repente que isto poderia ser realmente uma ferramenta útil. E com base nisso o programa começou a expandir-se. A CIA pediu a Price que observasse a Líbia a seguir. Este localizou psiquicamente centros de treino clandestinos para guerrilheiros. Também isto foi mais tarde confirmado por fotografias de reconhecimento. Os esforços de Price acabaram por ser considerados suficientemente relevantes para que ele fosse trabalhar diretamente para a CIA. O programa de espionagem psíquica sofreu um duro golpe quando, em 1975, Price morreu repentina e, segundo alguns, misteriosamente, aos 56 anos. Chegou a dizer-se que Price não estava verdadeiramente morto. Na altura houve grande preocupação sobre se teria mesmo sido um ataque cardíaco natural ou se alguém lhe tinha conseguido ministrar algum tipo de droga, ou seja lá o que for, para o fazer morrer.
É tudo um disparate. Eu assisti ao funeral dele, vi o corpo dele. Era um caixão aberto. Price fora o principal espião psíquico da CIA. A sua morte prematura enfraqueceu o esforço de espionagem psíquica da América. Nessa mesma altura, começava a ser revelado pela primeira vez ao público o tenebroso envolvimento da agência no Vietnã e no escândalo de Watergate. A CIA mexia aos cordelinhos de uma série de coisas diferentes, algumas das quais não eram provavelmente as melhores do mundo. E tudo isso começou a aparecer na imprensa. A agência foi pressionada a desistir do controle direto das operações de espionagem psíquica. Com o Congresso e a imprensa agora a investigar a CIA, o seu diretor William Colby não teve mais remédio que sanear a casa. Ordenou aos funcionários envolvidos em todos aqueles projetos bizarros que se desfizessem de tudo quanto fosse controverso, estranho ou sobrenatural. É evidente que a observação à distância se incluía nisso, não é verdade? Portanto, a CIA teve de abandonar tal projeto. A observação à distância patrocinada pelo governo não terminou com tudo aqui. No fim de 1975, apropriou-se desse programa um ramo pouco conhecido, mas poderoso das Forças Armadas, chamado Agência de Inteligência da Defesa, ou DIA. Esta agência estabeleceu uma nova unidade de espionagem psíquica em Fort Meade, no Maryland. Durante os 20 anos seguintes, a DIA utilizou vários nomes de código ultra-secretos que incluíam Grill Frame, Sanskrit e Scanate. Mas agora é Stargate, o nome mais associado às aventuras de espionagem psíquica da América. A maioria das centenas de missões de espionagem Stargate continuam a ser secretas. Mas a seguir, o espião psíquico de maior talento que existe revela várias operações clandestinas, incluindo o seu papel especial na localização de um general da NATO que fora raptado. Fort Meade, Maryland, fica mesmo a norte de Washington. Era aqui, nesta base militar, nesta modesta vivenda, que a Agência de Inteligência de Defesa treinava em segredo os clarividentes a espiar para os Estados Unidos. Stargate trabalhava a tempo inteiro ao serviço de todas as agências governamentais que requisitavam os seus serviços psíquicos. Participou em todos os principais empreendimentos da América desde os anos antes da crise dos reféns do Irão, na década de 70, e até muito depois da Guerra do Golfo, dos anos 90. Os espiões clarividentes tiveram também um papel estratégico vital ao ajudarem a determinar o grau de vulnerabilidade da América face à espionagem psíquica de outras nações. Na comunidade dos serviços secretos do Exército, estávamos especificamente interessados na avaliação das ameaças. Conforme o tipo de informações que conseguíamos obter, assim poderíamos calcular que os soviéticos, como era possível que estivessem a fazer o mesmo, obteriam o mesmo tipo de informações. Foi estabelecido um perfil para a potencial capacidade de clarividência e foram recrutados homens e mulheres de todos os ramos das Forças Armadas. A imagem geral que se desenvolveu nesse programa foi de que a capacidade de observar à distância, como dom natural que era, parecia distribuir-se mais ou menos do mesmo modo que o jeito para a música. Quando um recruta tinha êxito em tudo o que fazia, era um líder inato e tinha autoconfiança e inclinação para as artes. Era então um candidato provável. Um dos agentes dos serviços secretos que se apresentou ao programa para testar os seus dons de observação à distância foi Joe McGonigal. E veio a descobrir-se que era precisamente um observador à distância inato. Joe McGonigal era militar de carreira e veterano do Vietnã. Em maio de 1977, quando se encontrava colocado em Fort Meade, ofereceram-lhe a oportunidade de se tornar espião psíquico. Quando comecei a praticar a observação à distância, não fazia a mínima ideia do que iria acontecer. Mas passado algum tempo comecei a prestar muito mais atenção, essencialmente ao modo como eu processava o que se passava dentro da minha cabeça, em contraste com o que ocorria no exterior. Os funcionários do Stargate depressa descobriram quão rigorosas podiam ser as capacidades de clarividência de McGonigal. Num dos muitos testes, pediram-lhe que descobrisse um agente da CIA que fora enviado para o local desconhecido. Tanto quanto Joe sabia, essa pessoa estava escondida a algures na América do Norte continental e nada mais. Joe começou a desenhar o que via com os olhos da mente. Dúzias de moinhos de vento numa elevação. Resultou que o agente tinha ido para o laboratório de Lawrence Livermore, no norte da Califórnia. O seu caminho fê-lo atravessar um terreno vizinho com moinhos. E Joe foi capaz de atingir uma precisão que rondava aos 75%. 75% daquilo que o cliente pretendia de nós era o que o Joe dava. O rigor dos desenhos de McGonigal
surpreendeu todos quando estavam envolvidos no teste, incluindo o próprio Joe. De início, fiquei completamente estupefacto. De início, quando tentei realizar a observação à distância, achei que iria ser realmente interessante, poderia ser divertido. Depois conseguir descrever algo que nunca tinha visto, ir visitá-lo e descobrir que estava absolutamente correto. Isso tende, na verdade, a alterar a nossa realidade. Para testar ainda mais a fiabilidade dos serviços secretos psíquicos, McGonigal foi propositadamente induzido em erro. Mostraram-lhe uma fotografia aérea de um hangar de aviões. Esperava-se que um clarividente, ao olhar para essa fotografia, assumisse que havia aviões dentro dele e estivesse inclinado a desenhar esboços de aeronaves. O que na realidade desenhei foram desenhos detalhados e bem delineados de um tanque XM-1. O tanque XM-1 era uma nova arma ultra-secreta, aquisição recente para o arsenal americano. E era esse tanque e não um avião que estava dentro do hangar. Ele desenhou, portanto, esboços e eu vi-os. Eram lindos. Foi uma sessão de muito êxito. Ele descreveu toda aquela coisa e os diretores do projeto ficaram algo agastados por alguém ter conseguido tanta informação do projeto em que estavam a trabalhar. Confirmada agora a capacidade de observação à distância de McGonigal, ele era regularmente mandado chamar para missões de espionagem urgentíssimas. Uma dessas operações dizia respeito à crise dos reféns no Irão. Em novembro de 1979, foram raptados americanos da embaixada americana na capital, Teherão. O exército encarregou McGonigal de ajudar uma força de intervenção especial, cujo nome de código era Desert One, e que preparava um ataque de comandos para libertar os sequestrados. Na realidade, trabalhámos nessa situação dos reféns do Irão durante muitos meses. A maioria das informações que conseguimos fornecer era praticamente tudo o que alguma vez se pudesse considerar necessário numa situação de tomada de reféns. Trabalhando com outro agente, McGonigal forneceu informação valiosa sobre onde estariam sequestrados os reféns e quando eram deslocados de um lado para o outro. Joe transmitia as imagens que os seus sentidos captavam, enquanto o seu colega as ia assentando. Nas primeiras horas do dia 25 de abril de 1979, utilizando as informações secretas reunidas por McGonigal, assim como as das fontes tradicionais, a equipa de comandos Desert One partiu para Teherão. Mas esse ataque terminou prematuramente com a queda fatal do aparelho no deserto, a 160 km da capital iraniana. Quando os reféns foram por fim libertados e interrogados em janeiro de 1981, confirmou-se a exatidão da observação à distância de McGonigal. Nesse outono de 1979, houve outra missão importante. Um dos problemas interessantes com que a comunidade de serviços secretos se deparou ocorreu no estaleiro naval número 402, o estaleiro Severodvinsk, na Sibéria. Os serviços secretos americanos tinham escutado rumores de que os soviéticos estavam a construir uma arma secreta de tal maneira poderosa que poderia desestabilizar o equilíbrio de poderes, mas não o podiam confirmar. Os recursos normais dos serviços secretos podiam vigiar o embarque de novas provisões, podiam detectar a atividade das chaminés, podiam ver os comboios a entrar nesse estaleiro, mas não sabiam o que estavam os soviéticos a construir. Desde um submarino a um porta-aviões ou um barco de guerra, podia ser qualquer coisa. Ninguém sabia. Joe McGonigal concentrou primeiro a sua atenção no estaleiro. Pareciam estar a fazer alguma coisa num clima frio com grandes edifícios e aquilo parecia ser uma área industrial. O chefe disse: isso parece estar correto. Tiraram de um envelope grande uma fotografia desse estaleiro 402, obtida por satélite, e disseram: estamos interessados nesse edifício, apontando especificamente para um edifício muito grande, a cerca de 90 metros da linha de costa gelada. McGonigal concentrou então a sua visão psíquica no edifício em si. Sessão atrás de sessão, descreveu clarões e dúzias de homens a trabalhar no esqueleto de uma enorme estrutura. Essa estrutura resultou ser um submarino como o mundo jamais vira. Havia provavelmente mais informação secreta concentrada naquele submarino, em particular, do que em qualquer outro submarino que transportasse mísseis balísticos da história da humanidade. O que Joe viu telepaticamente era o maior e mais moderno submarino do mundo, o da classe Typhoon. Tinha capacidade para transportar mísseis cruzeiro, algo que à época se julgava impossível. Podemos estimar o número de tubos de lançamento de mísseis desse submarino e uma característica muito exclusiva: o facto de os tubos de mísseis serem enviesados. Esses tubos enviesados permitiam ao submarino não ter de parar por completo na água para disparar os mísseis. Podia disparar em andamento.
E essa era uma ameaça estratégica totalmente nova que ninguém tinha descoberto. E quando o submarino Typhoon foi por fim lançado à água na primavera de 1980, já McGonagle predissera essa data com uma aproximação de 3 dias. No ano seguinte, a capacidade de McGonagle foi submetida à prova mais exigente. Em 17 de dezembro de 1981, o oficial americano da NATO da mais alta patente em Itália, general James Dozier, foi raptado por um grupo terrorista. 10 dias depois, foi enviada à imprensa internacional uma fotografia de Dozier. Quando nem as forças da NATO nem o Departamento de Defesa dos Estados Unidos conseguiram localizar os esconderijos dos terroristas, recorreram aos espiões psíquicos. Joe McGonagle foi encarregado de ajudar a localizar o general sequestrado. Trabalhando a partir de Fort Meade, ele descreveu e esboçou detalhes extraordinariamente exatos. Começou por parecer captar como o general Dozier se estava a sentir. Como estava de saúde e que parecia estar vivo e não ter sido morto como tinham ameaçado, mas parecia estar a ser mantido numa cidade. E Joe desenhou-me uma incrível imagem panorâmica de uma cidade na costa com edifícios e uma cordilheira de montanhas no fundo. E parecia sentir que essa cidade se chamava Padova ou Pádua e escreveu o mesmo no seu relatório. Em toda a Europa, McGonagle localizara a cidade precisa onde o general Dozier estava na realidade a ser mantido em cativeiro. Os raptores do general Dozier tinham de facto tido um avanço de 7 ou 8 horas e, portanto, podiam estar a mantê-lo preso em praticamente qualquer país do Bloco do Leste ou do Bloco Ocidental. Como ninguém fazia a mínima ideia de onde ele poderia estar, forneci-lhes um mapa muito detalhado do local que era quase idêntico aos mapas que estavam a utilizar na busca. 42 dias depois de ter sido sequestrado, Dozier foi libertado por comandos antiterroristas. Verificou-se posteriormente que as descrições fornecidas por McGonagle tinham sido impecavelmente exatas, mas o trabalho dele fora em larga medida ignorado. As autoridades estavam relutantes em arriscar-se com uma fonte psíquica numa missão escrutinada tão de perto pela imprensa internacional. Ninguém queria ser apanhado nem morto junto a um clarividente. Seria essencialmente a morte da carreira. Toda a gente quis utilizar as informações que nós lhe demos, mas ninguém quis alguma vez admiti-lo. Na continuação, um caso extraordinário da espionagem psíquica. Um avião inimigo secreto foi localizado quando tudo quanto se sabia ao certo era que se tinha despenhado algures no continente africano. Ao longo de toda a história da espionagem psíquica da América, tornou-se cada vez mais claro que a observação à distância não era a única capacidade psíquica disponível para a espionagem. Pessoalmente, tenho preferência pela observação à distância, porque acho que a informação que fornece é muito mais estruturada e utilizável. Mas existem outras técnicas e métodos que têm igual valor. O segundo método mais utilizado talvez seja a rabdomância. A rabdomância é a antiga arte de procurar água através de uma vara. Quando utilizada por um clarividente, a vara era segura pelas duas extremidades e quando encontrava a água, punha-se a tremer e começava a apontar para o chão. Para fins de espionagem, os clarividentes usavam outro tipo de ferramenta de adivinhação para localizar alvos por todo o mundo. O clarividente segurava um fio por cima do mapa e visionava o objeto especificado. Uma vez localizado, a ferramenta de adivinhação torcia-se para as coordenadas do alvo. Esta técnica é a rabdomância em mapa. Durante o Vietnã, sabe-se que os Marines usaram a rabdomância para localizar os túneis norte-vietnamitas que estavam tão bem camuflados que não se conseguia encontrar de outra forma. Isso parece ter tido êxito. Foi talvez uma das primeiras tentativas de usar os fenómenos paranormais com fins militares. Uma das mais exigentes missões de rabdomância em mapas ocorreu logo no início da história deste programa. Em março de 1978, nos céus das florestas africanas do Zaire, um piloto russo perdeu o controle do seu bombardeiro ultra-secreto Tupolev-22. O piloto ejetou-se e o aparelho despenhou-se. Quando os satélites espiões americanos e os agentes operacionais da CIA falharam na tentativa de encontrar o local onde caíra, foram mandados avançar os espiões psíquicos. Nesta missão trabalharam 2 psíquicos, cada um por si. Um no Instituto de Investigação de Stanford, na Califórnia, e o outro a 4.000 km de distância, na base da Força Aérea de Wright-Patterson, a noroeste de Dayton, no Ohio. Mostrou-se a ambos observadores à distância uma fotografia do tipo de avião que se supunha ter-se despenhado. Tudo quanto a CIA sabia era que o aparelho caíra algures em África.
Segundo depois se descobriu, uma conjugação de observação à distância e a redundância levou-nos até muito perto do sítio onde estava o alvo e mandámos para lá gente para procurar o avião. Os dois clarividentes fizeram desenhos detalhados de uma paisagem florestal. Com os esforços combinados de ambos, foram capazes de orientar os agentes operacionais empenhados na busca. Mandaram para lá uma equipa que no caminho encontrou indígenas que traziam às costas pedaços do avião. Seguiram na direção de onde vinham e encontraram efetivamente o aparelho. Ao descobrir o avião antes dos soviéticos, a CIA ficou na posse dos seus segredos tecnológicos, outra peça comida no jogo de xadrez que era a Guerra Fria. Embora esta operação tivesse ocorrido muito no princípio do programa Stargate, continuou a ser considerada ultra-secreta, ou seja, até que, quase 20 anos mais tarde, o ex-presidente Jimmy Carter a contou em dezembro de 1995. Esta queda de um avião no ar e a utilização da observação à distância para o localizar é uma das muitas experiências que partiríamos do princípio de que se conservariam para sempre secretas. Mas, segundo parece, Jimmy Carter, depois de deixar de ser presidente, mencionou que tinham andado à procura de um avião despenhado em África e que, com o resultado de uma observação à distância, tinham sido capazes de localizar com precisão onde caíra. Existem outras missões de espionagem psíquica que não receberam autorização oficial do governo para serem tornadas públicas, apesar de as pessoas nelas envolvidas terem revelado os seus papéis. Durante uma missão, um clarividente do exército usou a pré-cognição, capacidade paranormal que permite que alguém visione acontecimentos antes de eles acontecerem. A sessão mais sensacional e mais espetacular em que já participei talvez tenha sido a que tinha como alvo aquilo que acabou por ser o ataque dos iraquianos ao USS Stark, um torpedeiro americano que navegava tranquilamente pelo Golfo Pérsico. Em maio de 1987, o capitão Paul Smith trabalhava como observador à distância para a equipa de Stargate. Isolado numa sala especial em Fort Meade, Smith visionou acontecimentos que só ocorreriam 2 dias mais tarde. Comecei a descrever aquela estrutura metálica. Depois compreendi que essa estrutura se encontrava na água e compreendi que se deslocava. E começou a parecer-me um torpedeiro americano. De repente, percebi que também estava a captar um avião. Voava a uma distância considerável desta embarcação. E a certa altura, o avião deixou cair 2 objetos que eram compridos e estreitos. Tinham umas pequenas asas curtas e grossas e faziam um ruído ensurdecedor, semelhante ao gotejar. Pareciam estar a voar por ali sem direção, até que, não sei como, a embarcação e esse objeto se encontraram. E então encheu-se tudo de fumo e de fogo e de gente a gritar. Horas depois desta ocorrência, cumpriu-se a premonição do capitão Smith. Supostamente por ter confundido o USS Stark com uma embarcação hostil, um caça-jato iraquiano disparou contra ele 2 mísseis Exocet. Isto sucedeu 4 anos antes da Guerra do Golfo. Os iraquianos pediram publicamente desculpas aos Estados Unidos pelo seu trágico erro, mas morreram 37 americanos. Foi incrível como aquilo foi exato. Não relatei nada que não fosse verdade e não deixei de fora muito do que era verdade. É provável que nunca tenha tido uma sessão mais nítida, nem antes nem depois. Os clarividentes do Stargate, como Paul Smith, estiveram profundamente envolvidos em muitas das mais significativas missões de espionagem americanas durante uma década a mais. Mas a América não foi o único país a gastar milhões na espionagem psíquica. Os soviéticos tiveram os seus próprios programas psíquicos integralmente desenvolvidos e levaram a cabo testes paranormais sobre o controle da mente. A CIA receou que essas experiências fossem uma ameaça potencial à segurança nacional da América. Na sua própria recolha de dados sobre o Bloco Soviético, descobriram que os investigadores da União Soviética, investigadores de alto nível, doutorados nos melhores institutos, estavam a fazer uma enorme quantidade de trabalho nessa famosa área psicológica. E o pessoal da CIA estava verdadeiramente preocupado com isso. As preocupações da agência não eram sem fundamento. A seguir, os segredos que deixaram de o ser em 1995 revelam que a KGB estava a criar agentes que pareciam mortos-vivos para serem utilizados como sabotadores e assassinos. Durante toda a Guerra Fria, a União Soviética prosseguiu ativamente com os seus próprios programas de guerra psíquica. Os russos, já desde os tempos dos czares, que tinham fascínio pelo que era paranormal. Depois da Revolução de 1917, fizeram experiências de percepção extrasensorial, controle da mente e pré-cognição. Tudo isso mudou quando José Stalin subiu ao poder em 1928. Enquanto Stalin esteve no poder, foram esmagadas as primeiras investigações do paranormal, especialmente telepatia e outras áreas. No fim dos anos 30 foi preso e executado um número de investigadores ativos.
Mas havia no governo soviético alguns que acreditavam que a capacidade psíquica era uma arma demasiado poderosa para ser ignorada. De facto, era a agência de espionagem soviética, a KGB, que estava mais interessada na investigação paranormal. A KGB teve de levar a cabo uma investigação camuflada. Eles tiveram de estabelecer muitos laboratórios secretos ou semi-secretos por toda a União Soviética para poderem usar os clarividentes. O uso que a KGB fez de espiões psíquicos é ainda na sua maioria secreto. No entanto, houve recentemente uma fuga de informação para o Ocidente que revela uma descoberta feita pelos soldados russos em 1945. No fim da Segunda Guerra Mundial, quando os soviéticos entraram em Berlim, conseguiram apanhar arquivos de um departamento secreto alemão, uma secção das SS, chamada Ahnenerbe, que levara a cabo uma grande quantidade de experiências que envolviam a investigação paranormal. Os soviéticos transferiram para a URSS os arquivos que tinham apanhado. Estes são os arquivos alemães ainda guardados pela inteligência russa em Moscou. Só há poucos meses é que os serviços secretos ocidentais souberam que a KGB ia utilizar esta investigação nazi para desenvolver armas psicotrónicas. Os soviéticos tinham aprendido a aplicar a sua força psíquica aos objetos físicos. Há muitos tipos de armas psicotrónicas. A mais famosa, aquela que é conhecida por gerador psicológico, trabalha segundo um princípio de energia eletromagnética. O uso das ondas eletromagnéticas envolveria, digamos, um operacional da KGB que instilaria pensamentos numa pessoa que queria que praticasse determinados atos, que efetuasse sabotagens, digamos, que roubasse documentos. As armas psicotrónicas são compactas e portáteis. Foram concebidas para exercer influência psíquica em sujeitos humanos e a sua utilização mais frequente era nos próprios soldados e agentes secretos soviéticos. Depois de Stalin morrer em 1953, a KGB foi ainda mais ativa na sua investigação do paranormal. Outra forma de poder psíquico que queriam dominar era a psicoquinese, ou PK. O nosso governo federal perguntou-nos se éramos capazes de alterar coisas, concentrando a nossa atenção. E durante a fase do Stargate, a maioria de nós não era. A União Soviética talvez tivesse uma mistura melhor do que a nossa. Por outras palavras, eles usavam, tenho a certeza, a observação à distância e investigavam também muito mais ativamente a psicoquinese. A psicoquinese é a capacidade de fazer mover objetos sem lhes tocar fisicamente. É o máximo da arma psíquica. Se os objetos puderem ser controlados à distância, poder-se-á destruir máquinas, cortar a eletricidade e reprogramar ogivas nucleares. Em 1972, apareceu pela primeira vez nos Estados Unidos este filme soviético secreto. Revelava o extraordinário talento de uma famosa russa com grandes poderes psíquicos, Nina Kulagina. Se tivesse podido obter o poder de Nina Kulagina, a KGB teria sido capaz de afetar locais e agentes inimigos, influenciando diretamente a mente do inimigo. A KGB teria sido capaz de penetrar nos lugares mais importantes dos Estados Unidos, se calhar até na própria Casa Branca. A KGB teria sido capaz de prever o que estariam para fazer à União Soviética, os americanos, os britânicos ou outros inimigos. A quase 3.200 km de Moscou, no coração da Sibéria, foram construídas umas instalações secretas de investigação chamadas Cidade da Ciência. Na realidade, muita da investigação revolucionária da União Soviética teve lugar nessa cidade da Sibéria. Uma das experiências envolvia láparos a bordo de um submarino no mar. A mãe coelha estava confinada a um laboratório da Cidade da Ciência. A determinado momento, eram mortos um a um os coelhos que iam a bordo do submarino, enquanto se monitorizava o ritmo cardíaco e respiratório da mãe. Os cientistas soviéticos convenceram-se de que tinham de facto demonstrado que em certos mamíferos existe uma ligação psíquica entre pais e filhos. Neste filme raro, nunca antes visto fora da União Soviética, revela-se outras técnicas paranormais. Uma das experiências tentava mesmo alterar as funções vitais dos seres humanos. Se compararmos a forma como os soviéticos utilizaram o paranormal com a que nós usávamos na observação à distância, podemos dizer que eles tinham provavelmente um maior desrespeito pela utilização do homem. Nós, pelo contrário, éramos obrigados a cumprir regras e regulamentos. Como em meados da década de 90 houve fugas de partes de informações secretas soviéticas, os cientistas ocidentais ficaram a par de quanto a versão soviética de guerra psíquica diferia da dos Estados Unidos.
No nosso trabalho, nunca investigámos se uma pessoa podia, por exemplo, influenciar à distância o pensamento ou a disposição de outra. Falámos com alguns clarividentes soviéticos que nos disseram que, por exemplo, quando um presidente americano fazia um discurso, eles concentravam-se tentando interferir no seu processo de pensar, ou seja lá o que for. Mas no nosso programa nunca fizemos nada como aquilo que chamamos controlo de mente, entre aspas. Referindo-se aos ficheiros da KGB acabados de tornar públicos em 1995, o Moscow Times revelou notícias surpreendentes. Os soviéticos tinham estado a usar o controle da mente nos seus próprios espiões para os transformar em robôs semelhantes a mortos-vivos. Os agentes mortos-vivos criados pela KGB seriam empregues não só para penetrarem nas instalações mais importantes e mais secretas dos Estados Unidos e de outros países, como para se integrarem na população em geral e continuarem a viver insuspeitadamente como agentes soviéticos por muitos anos. Esses agentes programados executariam qualquer ordem, até mesmo a de matar. Haveria de chegar um dia em que um sinal seria enviado por um operador da KGB para acordar o morto-vivo, a fim de que realize determinada tarefa. Poderia ser sabotagem, poderia ser a infiltração de uma instalação secreta, mas era nisso que a KGB empregaria os mortos-vivos, seres que não recordam nada e são controlados como minas terrestres ambulantes. Todas as provas parecem indicar que ainda hoje o governo russo continua a sua investigação oculta do paranormal. Mas na América, depois de acabada a Guerra Fria, Stargate teve de justificar os seus gastos e até mesmo a sua própria existência. O Congresso encomendou um estudo para determinar se o programa de espionagem psíquica deveria continuar. O relatório final foi comunicado à imprensa em 28 de novembro de 1995. Em resultado disso, os americanos ficaram a saber pela primeira vez que o seu governo andara a usar espiões psíquicos. Acho que foi, na verdade, feito de modo muito errado. Havia tanta coisa errada nesse relatório que até um idiota teria dificuldade em acreditar nele. O relatório foi controverso. Os peritos estavam divididos. Mas o Congresso concluiu que o paranormal não é fonte de informações secretas suficientemente fiável e mandou que encerrassem o programa psíquico. Nem todos concordaram. Penso decididamente que essa investigação deveria continuar. Creio que a certa altura é provável que surja algum tipo de aberto ou algum tipo de epifania. E quando aí chegarmos, ela expandirá a nossa visão sobre o que se está exatamente a passar no universo. Tradução e locução. Ideias e letras.